Gotas de Conhecimento. Carta de Tiago. Capítulo 1. Eu, Tiago, servo de Deus e de nosso Senhor Jesus, escrevo a todos vocês que estão espalhados pelas 12 tribos, aguardando com esperança o reino que está por vir. Saudações. Amigos, quando as lutas e as tentações chegarem até vocês, lembrem-se de que, na verdade, elas são um presente, pois ao enfrentar as provações, vocês têm a oportunidade de fortalecer a sua fé e, com isso, desenvolver a paciência. Deem espaço à paciência para completar sua obra em vocês, para que se tornem pessoas inteiras e completas, sem que faltem em nada. E se alguém de vocês sentir que lhe falta sabedoria, peça a Deus, que a dá generosamente, sem criticar, e ela será concedida. Mas ao pedir, façam-no com confiança, sem duvidar. Pois quem duvida é como uma onda no mar, que é levada pelo vento de um lado para o outro. Não pensem que alguém assim receberá algo de Deus. Quem tem uma mente dividida e instável em todos os seus caminhos, não deve esperar estabilidade. O irmão que vive em dificuldades deve se alegrar ao ver a sua exaltação diante de Deus. O rico, por sua vez, deve se orgulhar quando passa a enfrentar a humildade, pois ele não durará mais que a flor do campo. O sol brilha forte, a erva murcha e a flor cai, desaparecendo com o calor. Da mesma forma, o rico verá sua riqueza se desfazer rapidamente. Feliz é aquele que, ao enfrentar a tentação, mantém sua fé, pois após a prova, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Quando alguém for tentado, não diga que Deus está lhe tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele nunca tenta ninguém. Cada um é tentado quando se deixa atrair e enganar pelos próprios desejos. Quando o desejo se acomoda em seu coração, ele gera o pecado, e o pecado, ao amadurecer, traz a morte. Meus queridos irmãos, não se enganem. Toda dádiva boa e todo presente perfeito vem de Deus, o Pai das luzes, que não muda e não há sombra de variação nele. Por sua vontade, ele nos deu a vida através da palavra da verdade, para que sejamos as primeiras frutas da sua criação. Portanto, meus irmãos, que cada um esteja disposto a ouvir, demore a falar e seja lento para se irar, pois a raiva do homem não leva à justiça de Deus. Portanto, afastem-se de toda maldade e toda sujeira do coração e recebam a palavra de Deus, que pode salvar suas almas, com humildade e sinceridade. Não se limitem a ouvir a palavra de Deus, ponham-na em prática, pois quem ouve e não age é como um homem que olha no espelho e logo se esquece de sua aparência. Mas quem olha atentamente para a lei da liberdade e permanece nela, não sendo apenas ouvinte, mas praticante da palavra, esse será feliz no que fizer. Se alguém entre vocês pensa ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e a sua religião é vã. A verdadeira religião diante de Deus é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e se manter puro da corrupção do mundo. Capítulo 2. Meus irmãos, não permitam que a fé em nosso Senhor Jesus, Senhor da Glória, os leve a fazer acepção de pessoas. Pois se em sua reunião entrar um homem usando anéis de ouro e roupas finas, e entrar também um pobre, vestido de forma simples, e vocês olharem para o homem de roupas finas e o colocarem em um lugar de honra, dizendo ao pobre que se sente em um canto, não estarão fazendo distinção entre vocês e se tornando juízes de maus pensamentos? Ouçam, meus amados irmãos.
Não foi Deus quem escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Mas ao invés disso, vocês têm desprezado os pobres. Não são os ricos que os oprimem, e não são eles que os arrastam aos tribunais? Não blasfemam eles o bom nome que sobre vocês foi invocado? No entanto, se cumprirem a lei real, conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estarão fazendo bem. Mas se fazem acepção de pessoas, estão pecando e são condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os outros. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se você não cometer adultério, mas matar, ainda assim será transgressor da lei. Falem e hajam como aqueles que serão julgados pela lei da liberdade. Pois o juízo será sem misericórdia para quem não tiver mostrado misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, de que adianta se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? A fé pode salvar essa pessoa. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e sem comida para o dia, e alguém lhes disser, vão em paz, aqueçam-se e alimentem-se, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que vale isso? Assim também, a fé, se não tiver obras, está morta. Alguém pode dizer, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei minha fé pelas minhas obras. Você crê que há um só Deus? Isso é bom. Até os demônios creem nisso e estremecem. Mas você, homem insensato, quer provar que a fé sem obras é morta? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque no altar? Você pode ver que a fé cooperou com suas obras e que por meio das obras a fé se completou. E a Escritura se cumpriu dizendo, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam então que o homem é justificado pelas obras e não apenas pela fé. Da mesma forma, Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras quando escondeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavras, é uma pessoa perfeita, capaz de controlar também todo o corpo. Vejam como colocamos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos controlar seus corpos inteiros. Observem também os grandes navios, que mesmo sendo levados por ventos fortes, são dirigidos por um pequeno leme, para onde o piloto deseja. Da mesma forma, a língua é um pequeno membro do corpo, mas se orgulha de grandes feitos. Vejam como um pequeno fogo pode incendiar uma grande floresta. A língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Ela está entre nossos membros, contamina todo o corpo e incendeia toda a vida, sendo inflamado pelo inferno. Toda a natureza, tanto animais como aves, répteis e seres marinhos, foi domada pela humanidade, mas ninguém consegue dominar a língua. Ela é um mal incontido, cheia de veneno mortal. Com ela, bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Da mesma boca saem bênçãos e maldições. Meus amigos, isso não pode ser assim. Será que uma fonte pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo? Será que a figueira pode dar azeitonas ou a videira figos? Da mesma forma, uma fonte não pode produzir água salgada e doce. Quem entre vocês é sábio e entendido?
Mostre suas obras por meio de um comportamento amável e digno de sabedoria. Mas se em seu coração houver inveja amarga e sentimentos de discórdia, não se gloriem nem mintam contra a verdade. Isso não vem de Deus, mas é terreno, animal e diabólico. Pois onde há inveja e discórdia, há confusão e toda espécie de maldade. Mas a sabedoria que vem de cima é pura, pacífica, moderada, dócil, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça é semeado na paz para os que promovem a paz. Capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Não vêm de seus próprios desejos que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam e não têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que querem. Vocês brigam e lutam, mas não têm porque não pedem a Deus. Quando pedem, não recebem, porque pedem com intenções egoístas para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem, portanto, quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou vocês pensam que a Escritura diz em vão: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem ciúmes. Mas Ele nos dá uma graça ainda maior. Por isso, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem-se a Deus, e ele se chegará a vocês. Lavem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que são de coração dividido. Sintam tristeza, lamentem e chorem. Troquem o riso em pranto e a alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amigos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra um irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Há um só legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Mas quem és você que julga o próximo? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos lá 1 ano, negociaremos e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco e logo desaparece. Em vez de dizer, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora vocês se orgulham de suas presunções. Toda jactância desse tipo é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Capítulo 5. Agora, vocês que têm riquezas ouçam bem. Chorem e se lamentem pelas misérias que estão prestes a chegar até vocês. Suas riquezas estão apodrecendo e suas roupas estão sendo consumidas pelas traças. O ouro e a prata que guardaram estão enferrujando, e essa ferrugem será testemunha contra vocês. Ela devorará a sua carne como fogo. Vocês acumularam isso para os últimos dias, mas não perceberam que o que é eterno não se encontra no material. Prestem atenção. O clamor dos trabalhadores que colheram suas colheitas e foram injustiçados por vocês está chegando aos céus. Os gritos deles chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram uma vida de luxo, se deleitaram em excessos e cegaram seus corações, como se estivessem em um banquete que termina em destruição. Vocês acusaram, condenaram e até mataram o justo. Ele não resistiu a vocês, mas o Senhor não ficará em silêncio. Amigos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Olhem para o lavrador, que espera ansiosamente pelo fruto da terra, aguardando com paciência a chuva da estação certa. Assim também, sejam pacientes e fortaleçam seus corações, pois a vinda do Senhor está perto.
Não se queixem uns dos outros, para que não sejam condenados. Lembrem-se, o juiz está à porta. Meus irmãos, tomem como exemplo de perseverança os profetas que falaram em nome do Senhor, mesmo em tempos de sofrimento. Vocês ouviram falar da paciência de Jó e viram como o Senhor foi misericordioso e bondoso com ele, restaurando-lhe tudo o que ele havia perdido. Acima de tudo, meus irmãos, evitem juramentos. Não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Sejam simples em suas palavras, que o seu sim seja sim e o seu não seja não, para que não caiam em condenação. Alguém entre vocês está passando por dificuldades? Ore. Alguém está alegre? Cante louvores a Deus. Alguém entre vocês está doente? Chame os anciãos da igreja e peça que orem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele tiver cometido pecados, serão perdoados. Confessem suas falhas uns aos outros e orem uns pelos outros para que possam ser curados. A oração de uma pessoa justa tem grande poder e traz resultados. Elias era um homem como nós, com as mesmas emoções e dificuldades. Quando orou, pediu que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses a terra ficou seca. Mas ele orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Amigos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trazer de volta, saibam que quem conduzir o pecador de volta ao caminho da verdade salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados.